Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar mais uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus. Igreja, nós estamos hoje em mais um culto profético, todo o domingo de manhã. A profecia, não havendo a profecia, o povo corrompe. Crê nos profetas, prosperareis. E logo à noite nós vamos completar mais uma etapa do que está sendo pregado na semana, que é que pessoas devemos ser para os últimos tempos. Então, e hoje também segue nesta manhã uma parte que é a parte profética. Então o texto que você vai acompanhar, se você tem a Bíblia, está em 1 Pedro, onde vamos fazer a leitura nesta manhã profética. E o texto é capítulo 4 de 1 Pedro, a partir do verso 12, onde vai ser feita a leitura nesta manhã profética. Então vamos ler 1 Pedro capítulo 4, a leitura vai ser a partir do verso 12, a leitura desta manhã. Então diz o seguinte, 1 Pedro 4, 12: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos provar, ou em outras Bíblias, tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois envergonhados, ou perseguidos, ou vituperados, são vitoriosos, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Só até aí. Então podeis assentar, e as palmas para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, durante alguns dias tem sido ministrado uma passagem em Lucas 1, 19, 17, 19, que Deus declarou que através das entranháveis misericórdias de Deus, Ele manifestaria a sua luz nessa terra. Então foi já falado que é as entranhas das misericórdias de Deus, ou seja, de tempo em tempo vai se aprofundando, e Deus vai concedendo para aprofundar no conhecimento dele, e ele aumentar a unção sobre a sua igreja na terra. Por quê? Porque na medida que a igreja converte, as pessoas buscam a Deus, Deus libera aquela unção que está lá em Isaías 10, 27, a unção que quebra o jugo. A unção é o Espírito de Deus nos dominando para despedaçar o mal. Mas se não irmos aprofundando nas entranháveis misericórdias de Deus, o inimigo vai acostumando com aquilo que Deus nos dá e acaba vendo as estratégias que Deus deu, ou acaba atrapalhando a obra de Deus ou a pessoa. Aí, se a pessoa não amadurecer, não ir aprofundando, acaba que o inimigo vence a pessoa. Por isso que a pessoa converte e logo ele esfria no primeiro amor, vem tentações, ou o inimigo cria uma estratégia contra a igreja e leva a igreja para confusão financeira, envolvimento na corrupção, e aí o avivamento acaba. Mas se a igreja for aperfeiçoando, então cada vez mais a unção vem, aí vencemos os problemas e ficamos uma frente do inimigo. Então lá em Apocalipse é declarado das 7 igrejas, e 6 delas foram repreendidas, e Deus falou: arrependa antes que seja tirado o teu lugar do castiçal, quer dizer, da igreja. Mas uma que não foi repreendida foi de Filadélfia, tendo pouca força, foi a que guardou a palavra do caráter de Cristo, e Deus a guardou da tentação sobre este mundo. Então é o que diz a palavra de Deus. Então veja que a palavra então declara
que muitas vezes as pessoas sofrem um padecimento, uma dificuldade, sofrem uma luta, uma labuta, e a tendência é desanimar, perecer, ou cobrar de Deus, ou ficar triste com os problemas. Mas por quê? Porque nós temos que viver no vento do Espírito. O Espírito Santo combina com a sua palavra. Então está sendo falado as profecias dos últimos tempos. Então Pedro escreveu: que pessoas devemos ser para os últimos tempos? Então ele mesmo responde pelo Espírito Santo: nos últimos tempos, para a unção aumentar, para vencermos o mal, para o inimigo não nos derrotar, a forma de agir nos últimos tempos é diferente lá dos tempos anteriores. Então Pedro escreveu: nos últimos tempos nós temos que orar para cobrir multidão de pecado. Então isso foi pregado ao longo da semana. Nós temos que ser piedosos. O que é piedoso? É colocar no lugar das pessoas e não querer para ninguém aquilo que nós não queremos para nós. É o sinônimo da piedade. Então toda pessoa piedosa, ele fala: não, eu quero o que é para mim, mais ainda para outra pessoa, de bem, e não preocupa consigo mesmo. Ora para cobrir multidão de pecado. Amor ardente. Vive em santo trato, quer dizer, todo dia agrada a Deus e faz de tudo para agradar as pessoas. Então veja que nos últimos tempos estas são as orações que tem que ser feitas. Não é simplesmente orar para prosperidade, para cura, ou simplesmente para ter uma bênção, porque pode até orar, pode ter a bênção, mas em questão de proteção, de preparar para os dias do fim, tem que ir aperfeiçoando, aumentando a palavra, para a unção aumentar, as entranháveis misericórdias de Deus. Mas a igreja que fica só nas mesmas orações, nas mesmas campanhas, a tendência é o inimigo já saber o que vai fazer e vai atacar aquela igreja, aquelas pessoas. A unção não vai renovar e vai ficar sempre correndo atrás da bênção. E a tendência é corromper, porque o inimigo vai tomar conta daquela situação e vai levar a igreja a tomar decisões naturais, envolvimento maligno, e acaba o avivamento se perdendo. Mas se for no vento do Espírito, não vai envolver com o que é contrário a Deus, vai envolver com o que está no coração de Deus. Então, por isso que diz lá em Apocalipse: 6 igrejas, todas repreendidas e pereceriam se não arrependessem. A de Filadélfia foi a única que Deus guardou, porque guardou a palavra do caráter, e mesmo tendo pouca força, foi a que Deus abençoou, porque ela andou no vento do Espírito, dia a dia cumpria o que Deus queria para aquele momento. Então nós não temos que viver para nós, ou preocupado com o que queremos. Temos que viver no vento e no mover do Espírito. Cada momento falar: Senhor, que é para fazer agora? Senhor, nos últimos tempos a palavra manda orar para cobrir multidão de pecado da nação, das pessoas, ser piedoso e amor ardente, hospitaleiro, ser pessoas dedicadas, que fazem o que a palavra manda, fervorosos, agir como sacerdotes, como foi falado nas últimas etapas, para Cristo, ministrar para Deus. Somos geração santa, nação eleita, para falar as virtudes dele. Isso é para os últimos tempos. O que é as virtudes de Deus? Quanto mais vai chegando o tempo, mais nós temos que falar para as pessoas o que é os projetos de Deus para a terra. Então Deus quer a igreja gloriosa, Deus quer as pessoas na visão que todos são reis, sacerdotes, ungidos, profetas, reinarão com Cristo. Mas muitos estão preocupados com o que Deus tem a dar para nós como ser humano comum, e muitos não estão preocupados no que é que tenhamos que viver para Deus. Então, se não viver o que a palavra manda, a unção não vem, porque a unção acompanha a palavra de Deus. O Espírito de Deus só vai atuando se entrarmos em concordância. Ele veio para testificar de Cristo, da palavra. Então a pessoa pode estar com um problema no lar, de saúde, financeiro, mas se ele começar a falar: não, vou viver os tempos do fim, vou viver o que a palavra diz para os tempos final, então as bênçãos vão te acompanhando. A unção é que quebra o jugo, não é
o pedir a bênção simplesmente. A unção que despedaça o jugo. A unção acompanha a palavra. A unção não acompanha os nossos desejos ou o que nós queremos. A unção acompanha o plano de Deus. Então a pessoa pode nem estar pedindo uma bênção, mas ele está orando para aquilo que Deus manda. A unção vai o acompanhar e vai resolver o problema. Pode ser da família, de dinheiro. E ele nem orou para aquilo, mas ele está orando para satisfazer o plano de Deus. Por isso chama entranháveis misericórdia de Deus. Na medida que vai aprofundando para conhecer o plano de Deus, é que a unção acompanha. Mas infelizmente as pessoas relutam em só querer aquilo que satisfaz. Aí o inimigo vai aproveitando, já sabe o que a igreja vai fazer, o que a pessoa vai pedir, já sabe o que a igreja faz. Então aí vai entrando em discrepância, vai influenciando, vai levando a igreja a corromper, envolver com a corrupção humana, envolver com o mundanismo, e acaba a unção indo embora. Ou seja, fica só uma religiosidade, e não fica uma igreja que está preparando para o dia do Senhor, para a volta do Senhor, porque ele vem buscar a igreja que vai tornando gloriosa, ou seja, que reflete o caráter dele. Por isso está em Apocalipse: 6 foram repreendidas, se não arrepender seriam retirados do castiçal. Mas a que foi elogiada foi de Filadélfia, quer dizer, que guardou a palavra do caráter, quer dizer, amor, é a palavra Filadélfia, e Deus a guardou da tentação. Agora veja bem, na sequência profética. Então Pedro também escreve: irmãos, não estejais assim espantados de maneira alguma, ou achar que é estranho o que vos acontece, por se vier prova sobre vós para vos tentar. Mas a Bíblia então diz para ficar alegre, alegrar nas lutas, nas tentações e nas provas. Mas infelizmente hoje, qualquer luta e prova, a tendência é a pessoa chorar, reclamar: está me perseguindo na minha escola, está me perseguindo na minha família, está me perseguindo na igreja. E a pessoa fica triste, reclama, fala que está ruim porque está sendo atacado e perseguido e maltratado e tentado. Mas a Bíblia declara que se você quer ter a unção para resolver o problema, fique alegre. Fique alegre na hora que alguém te tenta, quer te atacar, ou te maltratar, te xingar, ou te envergonhar. Então veja bem, mas agora alegrai-vos com isto. É tempos do fim, porque estamos participando das aflições de Cristo. E quando ele se revelar na sua glória, ele vai revelar o seu poder para nós, e aí vai repousar mais o Espírito de Deus. Então veja bem, a tendência nos últimos tempos é aumentar a tentação, as provas, perseguição, para nos abalar, ou para nos deixar preocupados. Mas eu estou orando, estou na igreja, parece que está piorando as lutas. Mas nos últimos tempos, a tendência é a tentação, a prova aumentar. Mas a Bíblia então manda: então alegrai-vos. Se você entristecer com alguma luta, a unção não vem. Mas se você falar assim: eu estou feliz, eu estou alegre em ser provado, tentado, perseguido por amor a Cristo, eu estou feliz de passar pelas aflições de Cristo, que ele foi perseguido, traído, negado, abandonado. Não é o que mais Jesus teve de aflição? Qual foi as aflições de Cristo? Ele foi tentado, o inimigo tentou ele para dar poder, riqueza, e ele falou: não, eu não vou deixar de servir a Deus, nem só de pão vive o homem. Ele preferiu a palavra do que honra humana. A palavra declara que Jesus foi abandonado, milhares o seguiam, e na hora que ele falou que era o pão vivo, que desceu do céu, todo mundo abandonou, ficou só. As aflições de Cristo. Então ser abandonado, ser enganado, ou tentar enganar para poder humano, e ele foi traído. Veja bem, Judas o vendeu, e ele foi abandonado, e os discípulos o negaram. É as aflições de Cristo. Então isso vai ocorrer. As pessoas podem te abandonar, te negar, te trair, te abandonar,
te deixar só. Isso pode ocorrer na família, no trabalho, na igreja, e é as aflições de Cristo. Ou seja, ele passou todas essas aflições, mas ele manteve fiel à vontade do Pai. Então, nos últimos tempos, é o que mais o inimigo vai fazer com as pessoas. Vai tentar te entristecer, porque vai a família abandonar, ou o irmão na igreja vai trair, ou no seu trabalho a pessoa vai te usar de engano contra a sua vida, vai te negar, que falava que é amigo, depois não é mais. É as aflições dos últimos tempos, para quê? Para você ficar abalado. E veja bem, as aflições de Cristo passou no meio dos que eram os discípulos, os que eram os que andavam com ele. Então é uma influência que o inimigo faz para tentar nos entristecer. Então nos últimos tempos vai aumentar muitas essas aflições, tentação, provas, lutas. Mas aí nós temos que pensar, não, agora que eu vou alegrar, porque é cumprimento da palavra, profecia dos últimos tempos. Aumentará muito essas aflições. Então na hora que alguém na sua família te nega, ou um amigo, você acha que é amigo e depois te trai, ou fala que está na igreja e está falando contrário nas suas costas, ou lá no seu trabalho, a Bíblia então manda alegrar, vou viver as aflições de Cristo, porque é tempos do fim. Aí a unção te protege, o Espírito de Deus te protege, mal nenhum vai ocorrer na sua vida. Mas para quem o inimigo está usando, entrará em decadência. Veja a situação de Judas, traiu Cristo, o que ocorreu com ele? Suicidou, morreu, perdeu a graça de Deus, a salvação. Veja Pedro, negou Jesus. Aí depois Jesus teve que socorrê-lo, teve que falar: Pedro, tu me ama? Jesus teve que anular 3 vezes as palavras que ele negou Jesus 3 vezes. Depois Jesus pergunta: Pedro, tu me ama? Então Jesus fala: tu apacenta, cuida lá das minhas ovelhas, no meu povo. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me ama? Tu apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me ama? Tu apacenta minhas ovelhas. Veja o que Jesus fez para anular o mal para Pedro, que ele voltasse a cuidar da igreja, das ovelhas, das crianças, de todos que servem a Deus. E aí anulou aquele mal. Mas de Judas não teve jeito, que ele suicidou. E é as aflições que Cristo passou: tentação do poder, ataque, abandono, privações contra ele, incompreensão, exploração dele, porque muitas vezes o seguia só para que comesse do pão e do peixe. Jesus sempre operou o milagre, mas Jesus falava: eu conheço o coração. Muitos buscavam a ele só para necessidade pessoal, não por amor a ele, mas sim para necessidade do eu. Na hora que ele fala que ele era o pão vivo, ou seja, na hora que ele estava falando, vocês têm que assimilar que eu tenho que participar da alma de vocês, do caráter de vocês. Sou o pão que desceu do céu. Aí o povo não quis mais, só queria a bênção dele. É a mesma coisa hoje. As pessoas vão nas igrejas, a maioria, para ter alguma bênção. Mas na hora que fala, você tem que ser íntimo, buscar o caráter, sujeitar a Deus para ele vos transformar. Aí a pessoa: isso eu não quero não. Quero alguém que fica todo dia orando para mim, profetizando, e eu quero ouvir o que eu quero aquilo que é melhor para mim. Mas na hora de tornar íntimo de Deus, não quer. Então Jesus passou esta aflição de ver o coração tão interesseiro das pessoas e de não querer o melhor, que é o plano de Deus, e só querer satisfação pessoal. Então Jesus passou esta aflição. Não passa até hoje? Você quer que a pessoa torne semelhança de Cristo e fala, e a pessoa ainda não quer isso não. Eu quero só que ora para mim ter uma casa, um casamento e melhorar de vida, mas ser íntimo de Deus não quero. Então é as aflições dos últimos tempos. Então nós temos que estar atento. Nos últimos tempos aumentará as lutas, as provas, as tentações, as aflições. Mas nós temos aqui alegrar. Alegrai-vos, porque a unção vai aumentar. Então veja bem, cada tempo a unção é diferente. E quanto mais vai chegando o tempo do fim, o procedimento tem que ser diferente. Então nos últimos tempos é orar para quê? Cobrir multidão de pecado,
ser piedoso, colocar no lugar das pessoas e falar: meu Deus, eu quero essa pessoa abençoada, não pensar nem em si mesmo, e ser de ardente amor um para com os outros, anunciar as virtudes de Deus e alegrar quando é traído, abandonado e negado. É as aflições de Cristo. Então veja bem que a Bíblia diz que nos últimos tempos aumentará muito as aflições de Cristo sobre a igreja. Mas alegrai-vos de fato de ser participante da aflição de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ou seja, o inimigo nos últimos tempos vai querer causar a confusão, a briga, a dissensão, a maldade na família, nas igrejas, nas pessoas, as inimizades. A única maneira de vencer isto é alegrar nessa situação e falar: Senhor, tu passou a mesma coisa, então vou me alegrar, regozijar, vou orar para cobrir multidão de pecado, vou ser piedoso, não querer o mal para ninguém, mas me colocar no lugar das pessoas, interceder, falar das virtudes de Deus para os tempos do fim e ser uma pessoa de bom trato com todos. Então aí a unção vai acompanhar, porque é a unção dos últimos tempos. Então cada período ao longo da história, Deus dá unção para aquele momento, para o avivamento. Mas se não ir amadurecendo, o inimigo tende a ver o que a pessoa faz, o que Deus está operando, e vai um passo à frente para causar o dano, para causar a destruição, para causar a confusão. Mas se nós formos sempre no vento do Espírito, a unção sempre vai estar a um passo à frente do mal, e o inimigo não vai nos achar, e aí a vitória vem. Então observe que nos últimos tempos o procedimento profético é alegrar nas aflições de Cristo, é orar para cobrir multidão de pecado, é orar para ser piedoso, ou seja, de você falar: meu Deus, tem aquela pessoa sofrendo, eu não vou nem pensar em mim, eu vou orar por aquela pessoa, mesmo que a pessoa não está nem sabendo, seja piedoso, se coloque no lugar da pessoa para orar. Mas hoje em dia a pessoa vê uma falha em alguém, falar da pessoa, criticar, apontar falha, apontar o dedo na vida da pessoa, espalhar o mal da pessoa para todo lado. Mas o piedoso fala: não, eu vou interceder por essa pessoa, não vou comentar nada da vida dessa pessoa, a não ser para honrá-lo e trazer edificação e abençoar. Mas hoje em dia qualquer coisinha, fala mal do filho, fala mal do esposo, fala mal do pastor, fala mal do patrão. Aí não é piedoso, aí a unção não vai vir nunca. É o que mais está ocorrendo nas igrejas. As pessoas estão espalhando a maldade, não a piedade. Aí consequentemente a unção não vai aumentar. Então Pedro, pelo Espírito Santo, foi um dos apóstolos que mais Deus usou para relatar sobre os tempos final. Então não está aí os tempos final, veja guerra, rumor de guerra, atentados, situação lá em Israel, que é um pré-requisito de restaurar o templo em Jerusalém para Jesus voltar. A história está aí tudo cumprindo, e mesmo assim muitos cristãos não vivendo a palavra. Por isso que está lá em Apocalipse: arrependa antes que seja tirado do lugar da igreja, do castiçal. Mas a igreja de Filadélfia guardou a palavra do caráter, e Deus a guardou da tentação deste mundo, ou seja, das influências demoníacas. A unção é que faz a diferença. Então, se nós queremos viver nessa terra, tempos do fim, com unção, e vencer as tentações, vencer o mal, e não cair, não contaminar, não corromper, não sair fora do propósito de Deus, é viver esses princípios que está na palavra. Irmãos, já está chegado os últimos tempos, então volte lá para você ver. Pedro mesmo 4, verso 7. Já está aí os últimos, próximo fim de todas as coisas. Então sede sóbrio, vigiai, orai. Veja também 1 Pedro, que pessoas então devemos ser para esses tempos do fim, como também está em 2 Pedro. Então, nos tempos do fim, mais do que nunca, viver em santo trato e em piedade, porque os tempos são tempos final. E nas aflições,
alegrar. Vai aumentar muitas aflições, as lutas, a aflição de Cristo. Então alegre. Alguém te falou contra ti, alguém te abandonou, algum amigo falou que é amigo e te traiu, te enganou, alguém na igreja, alguém parente, próximo. Alegre é as aflições de Cristo, porque Jesus passou tudo isso: tentação, privação, abandono, traição, engano, incompreensão e não querer a palavra principal, que é o caráter. Só queria explorar dele os milagres, só queria o que satisfazia a carne. Então ocorre até hoje. Você vai falar de alguém de Cristo e a pessoa vai interessar só por aquilo que agrada o eu. Mas se você fala, não, você é chamado para ser semelhante a Cristo, a pessoa fala, não quero isso não, eu quero que resolva o meu problema. Então a pessoa abandona o melhor de Deus. É as aflições de você ver tamanha maldade no coração humano de rejeitar a Deus. Mas isso ocorreu com Israel. Quando Deus chega com Israel perto de Canaã, no Monte Sinai, Deus fala, subam todos. Aí viu lá os trovões, os relâmpagos. Aí o povo fala, não, vamos subir lá não. Fale Moisés conosco, mas Deus não, senão vamos morrer. Ali começou a decadência de Israel, porque não quis ser íntimos de Deus. Então a maioria quer que o apóstolo ore, o bispo ore, o missionário ore, e não quer intimidade com Deus, só quer as bênçãos. Então a decadência de Israel de não entrar em Canaã começou no Sinai, porque não quiseram subir. Falaram, não, fale Moisés, mas Deus não, senão vamos morrer. E assim é a mesma coisa nos tempos de hoje. Muitos não querem ser íntimos de Deus e vão morrer no deserto. Mas a igreja que vai tornando gloriosa, ela vai vivendo o mover do Espírito Santo, ela vai cumprindo a palavra, íntimo de Deus, piedoso, orar para cobrir multidão de pecado, em santo trato, alegrar nas aflições de Cristo, sinceros, dedicados, não pensar nem em si mesmo, mas vigiar, ou seja, e vigiar quer dizer não se corromper as emoções com as coisas mundanas e alegrar em Deus. Aí a unção vai te proteger com toda certeza. E a unção na sua vida te levará a ter saúde, vigor e paz, sem você ter pedido nada. Porque a unção é que quebra o jugo. Não é simplesmente pedir a bênção que vai resolver. A unção já resolve tudo. Isaías 10, 27. A unção despedaça o jugo, tira o peso. Então se você vive na unção, a doença vai embora, o mal, sem você ter pedido nada, vem a prosperidade, contanto que viva na unção. Só que a unção acompanha a palavra, e a palavra para os últimos tempos é que nos últimos tempos Deus requer que a igreja ande em santo trato e em piedade. Então essa é mais uma sequência do que é pregado ao longo da semana, e a profecia nesta manhã é para que nos alegremos nas aflições e paremos de ficar abalado ou revoltado ou decepcionado com o mal contra nós, mas alegrar para a unção vir sobre a nossa vida. O próprio Jesus passou tudo isso, abandono, traição, engano, incompreensão, exploração dele, maldade das pessoas, julgamento contra ele, tentação para o poder humano, mas ele manteve íntegro ao Pai. Então nós devemos nos alegrar, aí a unção vai nos acompanhar. Então não fique preocupado em só querer uma bênção, preocupe-se se a unção está te acompanhando. A unção, o Espírito de Deus te repousará na sua vida e tudo estará protegido. E aí vive para os tempos do fim. Então esta é mais uma etapa. Então as palmas bem forte para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique de pé e vamos então orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, prosseguindo a mais uma etapa desta campanha, ó Deus, sobre as misericórdias de Deus, as entranháveis misericórdias do Senhor. Ó Deus amado, nós temos certeza, Pai, que cada vez mais a igreja há de tornar santa, gloriosa, sem ruga
e sem mácula. Senhor, nos ajuda a compreender como é o vento do Espírito, principalmente para os últimos tempos, porque nós temos que estar naquilo que Deus manda para o Espírito Santo confirmar. O Espírito de Deus confirma a palavra, as entranháveis misericórdias de Deus, para o inimigo não nos achar e não entristecer a Deus, mas para irmos no vento e no mover do Espírito de Deus. Senhor, que todos, ó Pai, sejam honrados, abençoados e libertos. Que todos, ó Pai, tenham vida e vida abundante. Que todos, ó Pai, tenham livramento, libertação, prosperidade e paz. Que todos, ó Pai, sejam mais do que vencedores, mais do que vitoriosos. Senhor, nos ajuda a orar sem cessar. Nos ajuda, Pai, a orar de todo o coração, de toda a fé, de toda a sinceridade. Nos ajuda, Pai, a fazer a Tua vontade, a fazer o que Tu mandas, a fazer o que Tu pedes. Venha, Senhor, que a unção aumente. Venha nos ajudar, Pai, a nos alegrar nas aflições de Cristo, porque é ordem profética dos últimos tempos, para que repouse em nós o Espírito de Deus. Nos ajuda a orar para cobrir multidão de pecado da igreja, da cidade, da nação. Nos ajuda a ser piedosos. Nos ajuda, Pai, a viver em santidade, em novidade de vida. Nos ajuda, ó Pai, a Te servir com amor e alegria. Nos ajuda, Senhor, a viver em santo trato, a alegrar nas aflições, a interceder, ó Pai, pelas pessoas, a anunciar as virtudes de Deus, de não preocupar com nós mesmos, mas em cumprir a profecia dos últimos tempos, que é, ó Pai, vigiar e orar em ardente amor. E certamente a unção nos acompanhará. Abençoa todos nesta manhã profética. Espírito Santo, nos ajuda dia após dia a orar sem cessar. Lissoblarios, cariande sotoblar, calisota legi, riamicande blaios, chatacita lassor, carmiola gicare sodola blaio, lecundoria ramassata flage citolebla. Espírito de Deus, vem operar grandissimamente nesta manhã profética, compreendendo mais ainda as revelações para os últimos tempos, as entranháveis misericórdias de Deus, e profetizamos que todos nós nos alegremos nas aflições de Cristo, e que não venhamos, ó Pai, nos abater por nada naquilo que Cristo padeceu. A Bíblia manda é alegrarmos, para que repouse em nós o Espírito da glória de Deus. Bendito o nome do Senhor. Aviva o Teu povo, aviva a Tua obra, Pai, aviva a Tua igreja. Senhor, a unção acompanha a palavra. Vivendo a palavra, a unção vem. A unção quebra o jugo. Isaías 10, 27. Não é simplesmente querer a bênção, mas viver na unção que nos protege. O inimigo nem nos acha. E vamos adiante, aguardando o dia do Senhor. Opere poderosamente nesta manhã profética. Vida abundante a todos. Ó Pai, está declarado, todos em alegria nas aflições de Cristo, para repousar sobre todos a unção do Senhor. Vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, vamos dar uma salva de palmas, louvando o santo nome de Jesus.